Vamos abrir a palavra do Senhor nos Salmos de número 61. Vamos estar meditando nesta palavra. Semana passada, a pastora Marilza pregou aqui, né? Falou que nosso Deus é uma o quê? Rocha. Rocha inabalável, amém? Os irmãos estão lembrando, né? E hoje nós vamos falar que o nosso Deus é um refúgio, que Ele é uma torre forte. Amém? Aleluia. Vamos ler 4 versículos, capítulo Salmo 61, do versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra, o Salmo de Davi. Ele diz para o Senhor: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Amém? Aleluia. Feche teus olhos mais uma vez. Coloca a tua mão no teu coração. Agora você vai falar com o teu Pai que está no céu. Você vai falar para Ele: fala comigo, Deus. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Deus, Ele conhece os nossos corações. Ele sabe as nossas limitações. Deus conhece a tua vida, você que está aqui no templo, você que está nos assistindo. Deus conhece a sua estrutura, Deus, Ele lembra de quem nós somos e Deus sabe de nós. E Deus está ouvindo a tua voz neste momento, ainda que elas sejam sussurros, ainda que não saiam palavras da tua boca. Oh, alabashuri cantaramanás. Deus, Ele conhece o teu coração. Aleluia. E Ele ouve neste momento aquilo que você está colocando diante dele. É o que a palavra está dizendo. Ouve, ó Senhor, o meu clamor e atende a minha oração. Oh, aleluia, fala conosco nesta noite, Pai. Fala conosco, Senhor. Aqui, Senhor, está a tua igreja, o teu povo, teus filhos, ó Pai, os teus amados. Oh, aleluia, aqui, Senhor, estamos nós dentro do templo, outros estão em suas casas assistindo neste momento, ó Pai, mas todos nós queremos ouvir a tua santa e maravilhosa voz. Queremos, ó Pai, que o Senhor traga uma palavra de anelo aos nossos corações. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor, amém? Esse é um Salmos de Davi, né? Davi orando, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós vemos a história de Davi e vemos os seus salmos, nós vemos assim que Davi foi o homem que foi, né, na presença de Deus, de ser um homem amado, um homem que teve grandes conquistas na sua vida, por ser um homem que tinha grande confiança no Senhor, amém? A gente, quando olha Davi pecou, teve uma, né, a Bíblia conta a história de Davi fez coisas erradas, mas quando nós olhamos para Davi, nós entendemos assim o porquê era tão amado pelo Senhor, né, pelo coração que tinha, um coração de um homem que era adorador, de sabia o valor de Deus, de reconhecer realmente quem Deus era. Deus não quer que olhemos para Ele como uma religião. Deus quer que olhemos para Ele como um Pai, como um Deus vivo, como um Deus poderoso, como um Deus que interage conosco, né? Deus não é uma religião. A diferença da religião e conhecer o Deus verdadeiro é isso. A religião nos leva a ter ritos. Eu tenho que ficar assim, eu tenho que fazer desse jeito. Mas o conhecimento da palavra de Deus, de saber quem Deus é, nos faz nos achegar a Ele, né, de formas assim, às vezes extraordinárias, que nós nem imaginamos, né, porque Ele é um Deus vivo, um Deus poderoso, Ele é o nosso Pai. Amém?
Aleluia. Tanto que às vezes a gente tem tanta intimidade com Deus que às vezes a gente sente até o puxão de orelha, né? Aquela orelha esticando, você fala, ai Deus, eu bem que eu podia ficar sem essa, né? Porque são dias de conhecimento, são dias de intimidade que nos levam a conhecer o coração do nosso Pai, amém? E Davi, ele sabia muito bem disso. Davi orava, né, sempre com uma convicção, né? Ele já começa dizendo para Deus, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Porque ele sabia que Deus respondia, que Deus ouvia, que Deus falava, que Deus instruía. Existem momentos, amado, nas nossas vidas, não sei se você já passou por isso, que a gente diz assim, eu não sei o que está acontecendo, mas no fundo do nosso coração, nós sabemos o que está acontecendo. E às vezes nós mesmos falamos, eu não sei o que está acontecendo, e nós mesmos falamos, eu sei o que está acontecendo, né? Às vezes falamos para os outros que não sabemos o que está acontecendo, mas na verdade, conhecendo Deus, nós sabemos o que está acontecendo conosco. Às vezes momentos da nossa vida que nós falamos, Deus, por que isso? Porque o Senhor permite isso? Mas às vezes a gente olha e fala, e Deus fala conosco, né? Ele fala conosco, e nós sabemos às vezes que precisa de conserto, nós sabemos que nós precisamos às vezes de mudança. Então às vezes nós olhamos, às vezes eu olho para Deus e eu digo para Deus, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que está acontecendo, eu falo para Deus, porque nós falamos com Deus como se nós estivéssemos falando com o nosso Pai, amém? Deus, Ele é maravilhoso. E nós precisamos, queridos, ter convicção de que as nossas orações, elas são respondidas. E que Deus jamais vai nos desamparar. Que no momento certo, Deus, Ele vai agir nas nossas vidas. Hoje nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos que nos levam a pensar tantas coisas e refletir e ver assim que muitas coisas que nós achávamos que valia a pena, hoje a gente olha e vê que não vale a pena, não é verdade? A gente olha e fala, eu preciso mudar muitas maneiras de pensar. Hoje até no grupo da igreja, a irmã Jandira colocou lá falando sobre as máscaras, eu não sei se alguém assistiu aquele vídeo, é muito interessante, porque hoje nós não estamos mais nos importando com tanta coisa por causa dessa máscara, né? Antes a gente se arrumava e a gente se produzia para ir, às vezes, em qualquer lugar. Hoje nós olhamos e falamos, eu tenho que colocar a máscara mesmo. Aí, de repente, um abrigo, um tênis, né? Um cabelo feito, amarrado um rabo de cavalo, já é o suficiente. E nós vemos, às vezes, que nós investimos tempo, investimos energia, investimos tantas coisas em coisas que hoje parece que não interessa, né? Às vezes a gente queria tanto estar bem bonito, estar bem arrumado, estar bem ajeitado. De repente você bem maquiado, de repente você olha, eu tenho que colocar máscara, né? É um tempo se você for um bom administrador, você vai guardar dinheiro nessa crise. Amém? Você vai guardar dinheiro nessa crise, porque os gastos diminuíram, né? Principalmente as mulheres. E então nós precisamos aprender com tudo, de que Deus, Ele tem trabalhado, Deus tem nos ouvido, Deus tem nos sustentado. Deus é tão poderoso, amados, em orações, porque como ministrou a Rebeca aqui, Deus, Ele tem nos sustentado, amém? Em todas as áreas da nossa vida. Quando a crise passar, quando terminar tudo isso, quando acabar todo esse momento que nós estamos vivendo, que não sei até quando vai, mas quando terminar, você vai olhar para trás e você vai ver o quanto você estava firme, o quanto você estava colocado na rocha, o quanto Deus te sustentou, te amou e cuidou de você. Nós precisamos aprender, né, de que oramos e Deus tem olhado para nós. Amados, nós temos orado por nós, orado pelo Brasil, orado pelo mundo, orado pelas famílias.
nós temos clamado ao Senhor e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E você pode crer, amados, na palavra de Deus. Quando você ora, quando você conhece ao Senhor, você pode crer de todo o seu coração que nesse tempo de adversidade, Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua descendência. Você vai ter muitos testemunhos para contar, né? Amados, nós às vezes assistimos televisão porque nós precisamos às vezes estar informados, mas nós não podemos ficar ali todo dia na televisão olhando. Ore, querido. Às vezes eu gosto de assistir porque eu vejo, olha, né, para poder continuar orando. Porque quando nós oramos às vezes com o coração mais endurecido, Senhor, faça isso. Mas quando nós soubemos notícias, lugares passando por momento de dificuldade, você chora com mais intensidade, você ora com mais intensidade, você suplica com mais intensidade. Isso é bom, mas nós não podemos ser abalados, nós não podemos ser influenciados pelo que o mundo fala, pelo que o jornal fala, porque pelo que os cientistas falam. Nós não podemos, porque nós temos um Deus que é poderoso, maior do que todas as coisas. Quando eu olho para Deus, às vezes nós não sabemos nem como oramos pela essa situação que nós estamos passando. Não sabemos às vezes nem como orar, porque eu imagino no meu coração, assim como os discípulos estavam no mar, e o mar começou a ficar agitado, e o barco sendo jogado de um lado para outro. Jesus estava dormindo. Quando eles despertam Jesus vem para o alto no barco, e Jesus disse: aquieta-te, mar, cala-te, vento, e tudo cessou. E eu tenho orado e tenho falado para o nosso Pai Celestial assim. Falei: Pai, a hora que o Senhor quiser estender as mãos e o Senhor dizer: vai embora tudo isso, tudo passará e ninguém vai saber nem o que aconteceu. Não vai precisar vacina, não vai precisar nada. Deus vai dar um basta, porque Ele é o Todo-Poderoso. É o Deus que tem o domínio dos céus e da terra. É tempo de se fortalecer. E é maravilhoso nós orarmos e nós vermos esse agir de Deus, né? O agir de Deus é lindo, né? O agir de Deus é maravilhoso. E ele diz assim, né? O versículo 2 diz assim: desde o fim clamarei, desde o fim da terra clamarei a ti. Quando no meu coração estiver desmaiado, estiver desanimado, né? Leva-me para a rocha que é mais alto do que eu. Amados, oração não é um amuleto que eu falo: se eu orar as coisas vai dar certo. Não, oração é intimidade com Deus, né? Oração é intimidade, porque às vezes nós achamos que oração é tudo do jeito que nós imaginamos. Não. Oração, Deus, Ele move os nossos corações. Deus, Ele nos mostra coisas na oração. Então a oração, ela precisa ser uma vida de intimidade com Deus. E no versículo 2 ele diz assim para Deus, né? Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E rocha que é mais alta do que eu. Uma rocha já é firme, já é, né? Ela é algo assim que não vai se abater por nada. No Salmos 40, o Senhor me tirou de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre uma rocha, né? Algo inabalável, né? Como pregou a pastora Marilza. E leva-me, ele diz assim: leva-me para a rocha, né? Que é mais alta do que eu. Nós aprendemos várias coisas aqui. Rocha é um lugar de segurança. Nosso Deus é um Deus de segurança. E Ele quer nos levar para um lugar mais alto. Um lugar mais alto, um lugar de visão. Se você subir no pico da pedra, já não tenho idade mais para subir no pico da pedra, né? Com o Léo que sempre vai. Mas se você for, você, além de estar em cima de uma rocha inabalável, que nada vai derrubar ela dali,
Você vai ter uma visão maravilhosa, vai poder enxergar o que nós que estamos aqui em casa não podemos ver. Deus faz isso conosco. A tua palavra, a tua presença é algo firme, é algo indestrutível. E Deus quer que nós tenhamos visões, que nossa visão ela se estende. Você foi chamado para ser uma águia, não para olhar para as notícias da televisão, mas para olhar aquilo que Deus está fazendo e pode fazer e vai fazer através da sua vida, da sua casa e da sua família. Uma visão, aleluia, né? Nós podemos olhar e contemplar o que Deus está fazendo, como disse a Rebeca, né? Nós precisamos entender tantas coisas que estão acontecendo, seja o que for, nós estamos no fim, e a palavra fim de todas as coisas, de todos os tempos, é uma palavra que traz alegria no nosso coração, porque nós sempre esperamos por, né? Que nós sempre esperamos. Falei, aconteça o que acontecer, nós estamos maravilhados, porque nós estamos vendo sinais acontecerem e estamos vendo o nosso rei voltando. É o que nós pregamos a vida inteira, né? É o que nós pregamos a vida inteira. Eu e o pastor estamos assistindo uma série, né, da história da vida de Jesus. E ontem ele estava ensinando as pessoas e as pessoas falaram, Senhor, quando isso vai acontecer, né? Porque eles achavam que era tão perto. Eu falei, nós já estamos quase vendo isso acontecer, né? Chegou o tempo, queridos, que a gente falava da volta de Jesus, dos fins dos tempos, mas a gente não via nada. Hoje nós, apesar da situação nos causar, às vezes, um medo, um pânico, às vezes, né? Por todas as situações que acontecem, porque tem muitas famílias chorando, tem muitas famílias tristes, tem muitas famílias que perderam 3, 4 pessoas na própria casa, tem muitas famílias desesperadas com tudo isso, mas nós precisamos, amados, forjar o nosso coração, de que Deus está no controle de todas as coisas, e que Ele está às portas, e é tudo o que nós desejamos, né? Como igreja do Senhor, é tudo o que nós desejamos. Todas as oportunidades que surgirem, nós iremos fazer, nós iremos falar, nós iremos amar, nós iremos fazer tantas coisas, porque nós queremos que Ele venha, amém? Nós queremos que Ele venha. Visão, né? Deus nos leva para um lugar alto. Ele quer que nós tenhamos discernimento do tempo, discernimento do momento que nós estamos vivendo. O versículo 3 diz assim, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Né? O versículo 3, tem sido um refúgio para mim. Deus tem sido um refúgio para você? Deus tem sido um refúgio, né, para você? Né? Deus é tudo, amados. Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? Né? Um lugar onde as pessoas, tu tens sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Um refúgio, um lugar de se esconder. Nós não sabemos o que é um refúgio. Só falar, meu lar é meu refúgio. Mas nós não precisamos se esconder de ninguém. Quando o salmista fala de um refúgio, ele sabia o que era um refúgio. Ele sabia o que era uma torre forte. Quando no tempo das guerras, eles fugiam, eles se escondiam. Então existiam os lugares para onde eles iam. Uma torre as cidades tinham torres, lugares de esconderijo. Então Davi, ele sabia o que era isso. E ele olha para Deus e diz, o Senhor é isso para mim nos dias da adversidade. O Senhor é um refúgio, o Senhor é uma torre forte. Né? Lugar onde nós podemos nos esconder. Se nós temos um lugar que nós devemos nos esconder, é nos braços do nosso Deus. É nos braços do nosso Deus. Nós não precisamos fugir, queridos, para lado nenhum. Nós precisamos nos esconder nos braços desse Deus. Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará, né? É um abrigo. Na hora do momento mais difícil da nossa vida, o que vamos fazer? Orar. Não é verdade? Orar. Orar, nós vamos orar. E eu me lembro de uma situação que eu era jovem, né, solteira, trabalhava numa fábrica bem grande de confecção. E naquele dia tinha mais uma amiga minha, uma irmã da igreja também, nós trabalhávamos juntos, uma num setor, outra no outro setor. E naquele dia deu um vendaval muito forte na cidade, uma chuva muito forte. E a gente só escutou, sabe quando o céu abre assim, derrama água e pedra e vento, tudo de uma vez só, e todo mundo ficou apavorado, se juntaram, começou a destelhar o local, né? E quando terminou a chuva, eles mandaram embora, falou, cada um vai embora para sua casa, e porque tinha caído muitas árvores, tinha destelhado muitas casas, a rua estava assim irreconhecível, e eu era costureira, trabalhava na máquina, então o lugar onde eu trabalhava era todo aberto, que é grande assim. E essa minha amiga trabalhava num setor pequeno, onde se pendurava todos os cabides de terno, sabe, enormes assim. E daí na hora de ir embora eu chamei ela e nós saímos na rua. E ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Olha, eu falei, você não escutou? Ela falou, eu não escutei nada. Quando eu falaram que era para todo mundo abandonar o serviço por causa da chuva, ela falou, eu entrei no meio dos cabides e comecei a orar. Ela falou, eu fui arrebatada, eu não escutei mais nada. Ela falou, a presença de Deus estava tão boa naquele lugar que eu não ouvi nada. E daí a gente veio na rua assim maravilhado daquilo, porque havia acontecido muitas coisas. E realmente, amados, na hora da adversidade, ore. Na hora do problema, ore. Na hora da angústia, ore. Entre no esconderijo, se esconda, enfia a cabeça embaixo da cama às vezes, né? Às vezes a gente tem que se enrolar no cobertor e se esconder mesmo e dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero te achar. E Ele vai te vir ao teu encontro, né? Deus, Ele é maravilhoso, nós precisamos disso. O nosso coração precisa desse refúgio, né? De estar na presença do Senhor. É só Ele. João 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 68, diz assim, os discípulos falaram para Ele. Pedro disse para Ele, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos na hora do problema? Para onde nós iremos na hora da adversidade? Para onde nós iremos no momento que nós confrontarmos conosco mesmo? Nós iremos para Ele. Só Ele, amados. É um momento que nós estamos vivendo único, de nós termos uma experiência tremenda com Deus. De conhecer Deus como nós temos. De nós nos entregarmos a Deus. Não é momento, olha quantas coisas foram cortadas das nossas vidas. Os shoppings, né? Os passeios, né? Tanta coisa foi tirado de nós para que nós possamos ter tempo de entrar no esconderijo. Entrar no esconderijo não é de qualquer jeito, porque quando você é criança e você brinca de esconde-esconde, você tem que sair procurando, não é verdade? A palavra diz que nós devemos entrar no esconderijo de Deus. E Deus está em algum lugar e nós devemos ir procurá-lo. Nós devemos desejá-lo, nós devemos ansiar por Ele. E Deus não está escondido de você de uma maneira tão difícil que você não possa encontrar. Deus está escondido de você igual o Miguel se esconde. Que entra assim, ó, fica aqui assim, ó, você está vendo, né? A criança, a Vitória, aposto que brinca de esconder, né? De se esconde com os pais. O Davi, vamos se esconde assim, todo mundo está vendo. Deus não está longe de nós. Deus não está de uma maneira que nós não podemos encontrar. Deus está querendo ser achado de você.
Quando você olha para Deus, Deus está escondido atrás da cortina. O pé dele está aparecendo, o nariz dele está aparecendo. E ele acha que está escondido. Ele está querendo ser achado da nossa alma. Oh, aleluia! Esse é o desejo de Deus. E quando nós entrarmos no esconderijo de Deus, nós estaremos seguros. E Deus vai colocar no nosso caminho os desesperançados, os atribulados, os temerosos, para que nós possamos falar: venha, tem um esconderijo, tem um lugar gostoso para ficar. Tem um lugar. E esse lugar é no nosso Deus. Amém? E o salmista diz assim, no versículo 4, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigarei no esconderijo das tuas asas. Ele está falando todinho de refúgio, de ir em Deus, de ir em Deus. Nós precisamos aprender que só Ele é tudo para nós, né? Precisamos aprender que só nele temos descanso, só nele encontraremos paz, encontraremos alegria, encontraremos o significado realmente da vida. Habitarei, né? Habitar, ele diz habitarei, casa, morada, quer dizer, não é uma religião, uma vez, duas vezes, uma vez só, não, é todo o tempo ali na presença de Deus, né? É andando, é no carro, é na casa, onde quer que estejamos dentro desse esconderijo, amém? Tendo paz no nosso coração. E ele diz, estarei seguro, né? Abrigar-me-ei, estarei seguro, né? Deus, ele nos traz essa segurança no seu esconderijo. E outra palavra maravilhosa que ele diz aqui, ó, né? No esconderijo das tuas asas. É engraçado, né? Vários versículos falam das asas. Deus não tem asas. Deus tem asas? O que é Deus? Deus tem asas, né? É uma maneira figurada de falar da proteção de Deus, né? Quem morou no sítio, quem já viu uma galinha, a galinha cria os pintainhos, né? E quando vem a chuva e vem o vento, ela abre as asas, eles entram dentro. Ela, às vezes, se a chuva pegar ela, de repente, ela fica no meio do nada, assim, ó, daqueles terreiros enormes. Ela fica parada e o vento balança e a chuva vem e faz assim nela, ó. E quando tudo passa, ela abre as asas e os filhotinhos, os pintainhos saem dali igual a minha amiga do meio dos ternos. Eu não vi nada, eu não senti nada, porque estava seguro debaixo das asas. Se a palavra falasse, vocês estarão seguros nos braços, né? Se a Rosana carregar a Alice, ela pega uma parte, mas a Alice está toda desprotegida. Agora as asas, ela acomoda. A palavra está dizendo que quando nós buscamos a Deus, estamos totalmente acomodados debaixo das suas asas. Quando Jesus estava na terra, veio para pregar a palavra para os judeus e a cidade onde ele estava, Jerusalém, não o aceitava, não o ouvia. Certa vez Jesus subiu um monte e olhou e disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com vocês, como a galinha faz com os seus pintainhos, e vocês não quiseram. Oh, Deus quer que você entre debaixo das asas. Nós não podemos andar por aí. Nós não podemos perder o foco, perder a noção. Nós precisamos estar debaixo das asas. Aconteça o que acontecer, Ele tem para nós segurança. Esse é o amor de Deus para conosco. Amém? Nos abrigar, estar abrigados, estar envolvidos. Só para encerrar. Habitarei no teu tabernáculo. Tabernáculo é casa. Aqui ele está falando do templo. Davi está falando também do templo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. A casa do Senhor. Hoje nós estamos literalmente dentro da casa.
o lugar onde nós nos reunimos, nos oramos, mas a nossa casa também é casa de Deus. E a nossa vida também é a casa de Deus. Mas nós nunca podemos esquecer o quão importante é este lugar. O quão importante é este lugar. Porque se nós não tomarmos cuidados, se nós não tivermos uma visão do que está acontecendo, logo nos acomodaremos. Porque estar dentro de casa, debaixo do cobertor, sentado na frente da televisão, é muito mais confortável do que estar aqui. Hoje, o friozinho está gostoso. Junho, o frio vai estar muito intenso. E julho também. Mas nós precisamos entender que também temos compromisso com esta cara do Senhor. Né? Ah, não, eu posso ficar na minha casa porque ou é a igreja. Mas enquanto existir dia e noite e a igreja funcionar, nós temos compromisso com este lugar. Né? Pessoas têm estrutura para estar em casa, para ler em casa, para orar em casa. Muitas pessoas, infelizmente, não têm estrutura para ficar só em casa. Vão se esfriar, vão se esmorecer, vão se desanimar. Talvez o tempo na frente da televisão, ouvindo más notícias, ouvindo as notícias dos nossos dias, são o maior tempo do que o tempo gastado com Deus. Irão se enfraquecer na fé, irão desanimar, irão ficar temerosos. Não é isso que Deus quer para nós. Talvez nesta noite aqui possamos olhar e há uma grande asa do Senhor neste lugar. E nós estamos abrigados aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Nós precisamos disso. O salmista Davi diz no Salmos 84, eu imagino no meu coração que Davi fazia dias que não ia, porque eles não iam no templo como nós, os templos eram longe das cidades, não havia em cada lugar uma igreja. E eu imagino que Davi estava tão ansioso para ir, que quando ele entra dentro do templo, ele diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele estava com saudade daquele lugar. Davi não estava falando somente da presença de Deus, ele estava falando da estrutura. Ele diz assim, até os pardais encontraram casa, a andorinha fez ninho para si, e eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Ele diz, a minha alma anela pela presença de Deus, eu tenho sede da presença de Deus. Davi era um homem que orava, escrevia salmos, tocava harpa, cantava para o Senhor. Mas ele sentia a necessidade de estar dentro do templo, do tabernáculo. É o nosso lugar, amados. O inverno vai chegar e o nosso lugar continua sendo aqui. A palavra de Deus, se você for ler os evangelhos que falam da volta de Jesus, um versículo diz assim, não marquei aqui, diz assim, que a volta de Jesus não aconteça no inverno. Né? Não aconteça no inverno, porque no inverno as pessoas se acomodam, as pessoas têm preguiça às vezes, está muito frio, ainda mais agora com live. Vamos estar aqui, vamos ser um braseiro, vamos deixar as lives para os nossos irmãos que não podem vir. Eu tenho feito visita para as pessoas e as que não podem vir. Esses dias uma pessoa disse assim, se eu pudesse, eu estava lá. Uma das pessoas que realmente não pode vir mesmo. Se tem uma pessoa que não pode vir, é essa pessoa. Mas eu estaria lá. Então as pessoas estão desejosas de vir. E eu digo para você que está em casa, que pode vir, por que você não está aqui? Por que você está aí confortavelmente no seu lar? Tenha sede, tenha anelo, venha ver os pardais que fizeram casa, venha ver as andorinhas que fazem ninho para si, venha dizer, Senhor, eu tenho sede pelos teus altares, sede pela tua presença. É um convite para você que pode vir. Davi diz assim no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós precisamos se alegrar, estar aqui, né? Estar junto com os irmãos. A glória tem se manifestado neste lugar de uma maneira poderosa.
Nós temos nos alegrado em estar aqui. Venha, queridos. Não desanime, não perca o foco, não perca a fé. Não se engane, achando que o comodismo vai te levar a algum lugar. Você precisa se fortalecer em Deus. Em Deus, se fortalecer. Se abrigue nas asas do Senhor. Amém? Ah, não, mas muitas pessoas às vezes pensam assim, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você está em casa, você assiste um culto. Você não vê o irmão chorando ali, se derramando ali, se quebrantando ali. Você assiste um culto. Eu duvido que na sua casa você se levante e sapateie aí pela glória de Deus. Eu duvido. Mas aqui na igreja, nós temos sapateado na presença de Deus, porque a glória do Senhor tem sido manifesta neste lugar. Você que pode estar aqui, deveria vir. Deveria ter fome, sede, dizer eu quero estar lá. Porque igreja, amados, é estar aqui, ó, junto. É olhar para você. Isso é igreja. E Deus diz a palavra do Senhor no Salmo 133, que onde há união, quando nós estamos juntos, quando há uma união, quando há uma unidade, Deus ordena a bênção. Amém? Nós entendemos os que não podem vir, que não devem vir, nós entendemos, mas eu não entendo você que pode vir e não vem. Eu não entendo. Que você poderia estar aqui, poderia voltar cheio dessa glória, cheio dessa presença, e não tem sentido falta dos altares do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aplauda o Senhor. Glorifique o teu santo nome. Aleluia. Que não vale a pena mais. Que é tempo de falar, Senhor, eu quero pegar a minha ferramenta e eu quero ir para a seara. Eu quero ajudar nessa colheita. Deus, eu quero. Porque um dia você deixou a sua ferramenta. Você deixou a sua ferramenta. E você foi fazer tantas outras coisas. Eu não sei quem. Talvez quem me dera ser todos vocês. Eu deixei a minha ferramenta e fui fazer tantas coisas. Se envolvemos com tantas coisas. E este Deus está dizendo que hoje nada importa. A única coisa que importa é que este evangelho seja anunciado. Que este evangelho seja falado. Tem tantas pessoas que estão precisando. Aleluia, Pai. Mas eu creio que Deus está falando conosco. E nós vamos deixar algumas coisas e vamos pegar a ferramenta. E vamos voltar para o nosso lugar. Deus conta comigo. E Deus conta com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É a palavra do Senhor. É a